nós estamos sendo feitos de bobos. Eu, você, todos nós. A gente está sendo feito de bobos e eu vou mostrar para você, então fica aqui até o final. O que está acontecendo agora no Brasil é uma grande aula de como o sistema se blinda. Se você quer entender como que no Brasil os grandes corruptos se safaram, sem ter que devolver um centavo do que eles roubaram, sem pagar pelos seus crimes na cadeia, o que está acontecendo agora com Alexandre de Moraes na Vaza Toga é o maior exemplo disso. Mas para você entender isso, vamos rebobinar a fita. Para quem ainda lembra da antiga fita, vamos rebobinar para a gente entender como que a blindagem do sistema funciona. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, confrontado com a corrupção sistêmica endêmica do Brasil, revelada pela Lava Jato, o que ele fez? Puniu os corruptos? Não. Ele não quis punir os corruptos. Não, o sistema, o Supremo, preferiu garantir a impunidade dos corruptos. Grande parte deles seus próprios aliados políticos. Grande parte dos próprios políticos que os indicaram como ministros. Alterando a sua própria jurisprudência para garantir isso. Aplicando as novas decisões, as novas regras para o passado, para anular processos, para anular condenações, para derrubar processos. E ainda criaram uma narrativa falsa de que foi porque quem combateu a corrupção teria cometido supostos excessos. Em segundo lugar, o STF, ao se ver confrontado por um presidente que criticava os ministros abertamente, resolveu fazer uma manobra política para soltar o seu principal adversário e reabilitá-lo politicamente, porque acharam que só Lula conseguiria derrotar o Bolsonaro. Assim, eles viabilizaram a eleição de alguém condenado em 3 instâncias por corrupção, por lavagem de dinheiro, algo que até mesmo os próprios ministros dizem abertamente, como faz Gilmar Mendes, que enche a boca para dizer que foi o Supremo que criou as condições para a eleição do Lula ao enfrentar a Lava Jato. Em terceiro lugar, o Supremo, cada vez mais envaidecido pelo seu poder político que acumulou, ele usou esse poder para perseguir a direita, para calar todas as vozes dissidentes do país. O Supremo garantiu a impunidade para os verdadeiros criminosos, os ladrões de dinheiro público, mas usou seu poder punitivo contra cidadãos comuns que estavam exercendo a sua cidadania, a sua liberdade de expressão para criticar, e contra parlamentares de direita que tinham imunidade parlamentar. O Supremo fez isso por 5 anos, dizendo que era para proteger a democracia, sem nenhuma evidência de que todas as ilegalidades imorais nesses inquéritos tenham servido para isso. A não ser que ele queira atribuir às senhorinhas, com uma Bíblia e um terço na mão, a aptidão de dar um golpe de Estado no Brasil. Em quarto lugar, o Supremo então usou o 8 de janeiro para sacramentar de vez a tirania e se alinhar de uma vez por todas com o governo Lula, prendendo pessoas arbitrariamente, praticando uma verdadeira tortura com pessoas que estão há mais de 1 ano presas sem denúncia, além de crueldade sem fim contra senhoras idosas e pessoas doentes que estão sendo condenadas a 17 anos de prisão. Desde 2019, nós sabemos que o Supremo atuava de forma abusiva e ilegal, mas agora a gente tem provas incontestáveis não só das ilegalidades, mas da perseguição política. Nós temos prova das intenções, da seleção de alvos, de investigações criativas, do desejo de vingança contra políticos que eles queriam pegar, que eles consideravam bandidos ou então idiotas e que xingavam ou ainda queriam ir para os Estados Unidos, buscar essas pessoas, botar num avião e trazer para o Brasil, numa manifestação que transpira animosidade, raiva, ódio em relação aos investigados, quebrando com qualquer ideia de imparcialidade numa nítida perseguição política. Em quinto lugar, os garantistas de ocasião, os falsos garantistas, os defensores do direito de defesa apenas para os amigos e os advogados do clube da impunidade, que ficaram anos chorando contra a Lava Jato, ao mesmo tempo que enchiam seus bolsos de dinheiro com os gordos honorários dos corruptos que eles defendiam, agora eles se calam. Ou pior, eles validam os abusos comprovados do ministro Alexandre de Moraes, porque não querem perder as boquinhas e o acesso aos corredores do poder que conseguiram apoiando o desgoverno Lula e os seus amigos dos tribunais superiores. Esses mesmos advogados do Prerro, que tanto reclamam da Lava Jato e que agora se calam, são os mesmos advogados que já emplacaram mais de 28 indicações para altos cargos do Poder Executivo e Poder Judiciário no desgoverno Lula. Nunca foi por direitos humanos, nunca foi pelos direitos de defesa.
nunca foi pelas prerrogativas da advocacia, mas sempre foi por dinheiro e por poder. Em sexto lugar, mesmo depois de ações do Partido Novo para investigar as ilegalidades descobertas na Vaza Toga, foi feita uma notícia-crime para a PGR e um pedido de investigação contra os juízes auxiliares do Moraes lá no CNJ. E o que aconteceu? Tudo foi sumariamente arquivado por agentes públicos notoriamente ligados a Alexandre de Moraes. Tanto o PGR, o Paulo Gonet, que foi indicado por Lula depois da recomendação e do lobby do Moraes, como Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de justiça, que era o candidato apoiado pelo Moraes para as 2 vagas abertas do Supremo em 2022. E aí, para ficar muito claro numa imagem como Brasília funciona, a gente vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que poderiam frear esses abusos a partir das prerrogativas de fiscalização do Congresso Nacional. Aí eles se sentam à mesa com os ministros para fazer negociações sobre emendas, para fazer os ministros retrocederem e dizerem, olha, a gente decidiu, mas de repente agora, a partir dessa reunião, todos nós nos equivocamos. E um movimento que nós já conhecemos, em que uma mão lava a outra, um brinda o outro, um garante o interesse do outro. E tudo isso debaixo do silêncio sepulcral dos terrivelmente mudos. Os ministros do STF que foram indicados pelo presidente da direita, André Mendonça e Nunes Marques, que deveriam estar lá representando valores conservadores, cristãos, retidão judicial ou simplesmente a justiça que juízes conservadores deveriam possuir, mas estão assistindo a tudo a que Moraes está fazendo, calados, provavelmente motivados por um espírito de corpo antirrepublicano que age para proteger pessoas em vez de proteger princípios constitucionais, que deveriam estar acima de qualquer tipo de lealdade motivada por um sentimento de autopreservação. O que está acontecendo hoje é uma suprema hipocrisia. Vocês livraram os corruptos supremos. Vocês perseguiram a direita. Vocês se tornaram a ditadura que vocês diziam que queriam evitar. Vocês eram o golpe na democracia que vocês disseram que iriam impedir. Nós estamos todos sendo feitos de bobos por esse sistema supremamente hipócrita.